Paz do Senhor, aviva jovens. Amém. Agora uma paz do Senhor com whey protein. A paz do Senhor, aviva jovens. Ixi, tá fraco. Tá fraco. Ixi, aí tem whey, viu, Dani? Só a Dani. Fala pro irmão que tá ao seu lado, eu acho que você precisa um pouco de creatina. Fala aí, jovem. Precisa um pouco de mexer aí não sei, nos hormônios, tá se alimentando direito. Porque, irmão, quando a gente for jovem, a gente ter fôlego de vida, a nossa exaltação vai ser somente para o Senhor. Aleluias. E enquanto eu estava vindo para cá, brincadeiras à parte, o Senhor me levou numa mensagem, aleluias, numa palavra que fala em Provérbios 3, que fala assim, no verso 5, confia no Senhor com todo o seu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Eu vou repetir até você entender. Confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoie no seu próprio entendimento. Aleluias. Talvez a gente é jovem, a gente quer crescer demais, quer crescer muito rápido, quer fazer as coisas muito rápido. Você pode colocar de pé? Aleluias, rapidinho. E refletir com a gente, aleluias. Porque eu estava na minha casa e esse louvor que veio na minha mente. Que às vezes a gente quer crescer muito rápido. E na nossa fase dos 20 aos 30, parece que fica algo meio bagunçado. A gente acha que às vezes a gente está um pouco atrasado. A gente fala, será que a gente conquistou as coisas no devido tempo? Será que a gente está no caminho certo? Será que o Senhor está nos levando para um caminho certo? Aleluias. E hoje o Senhor te leva a ser como criança, aleluias, na presença do Senhor, falando para você não se apoiar no seu próprio entender, aleluias, mas se apoiar naquilo que o Senhor tem para você. Aleluia, você não está atrasado, aleluias, você não está perdido, você, aleluias, tem um coração que precisa estar, aleluias, diante do Senhor, aleluia. E para estar diante do Senhor nós precisamos ser como criança, irmão. Sei que a gente é jovem, mas tem que ser como criança, aleluias. Então vamos cantar esse louvor. Aleluias. Eu peço que você reflita, aleluias, com a gente nesta noite. Oh Jesus, Tu és santo Deus. Nós queremos ser como criança. Oh Jesus, aleluia. Tu és santo, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, aleluia, Jesus, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. O Senhor está te abraçando hoje aqui. Abraça-me.
teus braços, com os teus braços de amor. Abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. O Senhor está te abraçando hoje aqui. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter um coração depositado 100% no Senhor. Eu sei que às vezes a carne grita, aleluias, e a gente é tão egoísta. A gente repara em tudo, Gui, menos no interior. A gente louva o Senhor com lábios, mas o Senhor sabe o que está no nosso coração. Foi louvado isso aqui. Então faz assim, comigo, e fala: abraça-me. O Senhor está te abraçando hoje aqui. Abraça-me, vem nos abraçar. Abraça-me com teus braços de amor. Vem nos abraçar, Senhor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, vem me abraça-me. Abraça-me. Aleluia, Pai Santo Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus desde o início do culto? Levanta a sua mão. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus desde o início do culto? Glória a Deus, aleluia. Eu estou, desde o início do culto. Aleluia a Deus. E eu vou falar uma coisa para você hoje. O altar, ele foi construído. Ele foi construído para alguém. Esse altar, ele foi construído para alguém. E o incenso, ele está subindo. E o incenso vai continuar subindo. E ele vai continuar se agradando. E ele vai continuar sentindo o incenso de adoração subindo ao trono dele. Oh, aleluia. Porque, irmãos, eu e você agora não estamos somente em um templo. A gente está na sala do trono. E quando a gente chega na sala do trono, é só eu e ele. Não tem eu, o Gui, o Wendel, não. É só eu e ele. É só você e ele. É só você e ele nessa noite. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Jovem, coloca a mão no seu coração. E
E não só entoa a letra desse louvor, não só entoa a letra desse louvor, assim como Deus usou o Gui para ministrar hoje, que não seja da boca para fora, jovem, que não seja da boca para fora, jovem, que não seja na superfície, porque nós temos um Deus que nos chamou para mergulhar profundo. Ele nos chamou para ir no fundo. Ele não nos chamou para ficar no raso, não, jovem. Então hoje você vai entoar a letra desse louvor, e não só por ser uma canção bonita, não só por ser uma canção bonita que causa arrepios, mas por ser uma declaração sua, verdadeira para Ele hoje. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você sabe o que você está cantando aqui hoje? Você sabe o que você está cantando? O que você está dizendo aqui hoje? Porque você não está aqui por mérito, não. Você não está aqui por mérito. Você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque existe um que entregou a vida do Filho, mesmo sabendo que eu e você somos pecadores e somos falhos, mas o peso da culpa não estava sobre mim, sobre você. O peso da culpa estava sobre um Cordeiro imaculado, um Cordeiro santo. Meu Deus, aleluias. Oh, aleluias. Eu só tinha os meus pecados Pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não condenou? no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim entregou e os meus pecados
os meus pecados. Ele levou a culpa que era minha. Ele levou. Meu Deus, aleluia. Hoje eu estava falando com o meu esposo, enquanto a gente conversava sobre o culto de hoje, e Deus ministrando no nosso coração, e a gente cantando, eu não te troco por nada. Eu estava fazendo comida, eu estava com arroz no fogo, meu olho encheu de lágrimas. E eu virei para ele, eu falei assim: como a gente pode ser tão negligente? De muitas vezes declarar eu não te troco por nada. Mas a gente trocando ele por uma hora de Instagram, a gente trocando por algumas horas de TikTok, a gente trocando para assistir uma série. Eu também sou jovem, eu assisto, a gente assiste, mas quantas vezes a gente declara que não troca o Senhor por nada, mas é só nos oferecerem um prato de lentilha que a gente pega esse prato e come e se delicia. Forte Deus, aleluia. Então hoje, jovem, o que a gente quer ministrar para vocês hoje é uma vida totalmente derramada diante dele. Não só pela metade. O que a gente quer ministrar aqui hoje não são só palavras. O que a gente quer ministrar aqui hoje é uma juventude, uma geração que serve, uma geração que ama o seu amado, uma geração que reconhece quando chega ao prato, mas fala: sabe o que? Eu não quero, eu não preciso, eu já estou saciado. E isso não é só a gente ministrando para vocês, é Deus ministrando na nossa vida também. Então agora, eu quero que você feche os seus olhos e você pense em todas as vezes que uma distração tomou o lugar de Deus no seu coração. Porque agora você vai declarar com toda a sua alma que a partir de hoje e a partir de agora não existe Instagram, não existe TikTok que te tire da presença. Feche os seus olhos e declare com a sua alma nesse momento. Eu não te troco por nada, não há espaço pra todo vazio. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, Não há espaço. Tudo
vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Oh, quem é esse que era sem pecado? No lugar o Cordeiro e os meus. Quem é esse que era sem pecado e não condenou? e no lugar da morte e vida, o Cordeiro que por mim entregou e os meus pecados Ele levou. eu não te troco por nada. Não te troco. Não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada. é a minha alma Buscava ela e buscou nada me completava. a tua presença, minha vida. Oh, eu não te troco por nada. eu não te Não há espaço troco pra mais pra Hoje é sua morada. a minha alma buscava e nada me completava. a tua presença. Minha vida foi transformada. Ela foi transformada por ti, meu amado. Ela foi transformada. Ela foi transformada. Ela foi. Porque antes dele chegar, só era lodo, sabe? Era só sujeira. Antes dele chegar era só sujeira. Era lodo. Era uma carne podre. Antes dele chegar era lodo. Mas depois que ele chegou, ele me limpou, ele limpou. E eu sem merecer, e eu sem merecer, e eu sem merecer, eu sem merecer, fui tocada, eu fui tocado pelo meu amado e ele me curou, e ele me curou, ele me curou, ele transformou, ele transformou.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias, pelo que o Senhor fez e ainda há de fazer nessa noite. Quem crê nisso, levanta sua mão, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nesta noite? Aleluias. Antes de eu ministrar, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Aleluias, que está lá em Isaías 43, versículo 18, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis. Eis que porém os caminhos no deserto, e rios dos lemos, os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos de avestruz. Porque porém águas no deserto e rios no emo, para dar de receber ao meu povo e ao meu eleito. Aleluias. Esse louvor que eu vou ministrar, ele diz, aleluias, que ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Ele vai fazer infinitamente mais do que eu e você nós podemos imaginar. Aleluias. Como a Marcinha disse aqui, a gente se conhece mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu tinha, acho que uns, já até perdi as contas, uns 20 e pouco. E sempre quando eu queria parar, aleluias, aquela pessoinha ali, e eu falava, Márcia, eu quero parar. E ela falava, segurava minhas mãos e falava, você não vai parar. Você não pode parar. Porque lá na frente, aleluias, você vai contar o testemunho. Aleluias. E para a honra e glória do Senhor, eu estou de pé. Hoje eu sou missionária da casa do Senhor. Sou líder de jovens lá na minha igreja, juntamente com meu esposo. Aleluias. E até aqui o Senhor, Ele tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quem nos conhece sabe a luta que a gente enfrentou para estar aqui. Aleluias. Não sei porque eu estou levando a isso, mas quando eu estava saindo da minha casa, o Senhor falou comigo, Laura, fala do que você passou, aleluias, há 4 anos atrás. Mas eu não sei o porquê. Mas quando o Senhor direciona eu e a você para um propósito, é porque o Senhor, Ele tem direção certa. O Senhor, Ele tem direção certa. Há 4 anos atrás, logo quando a gente casou, eu fiquei grávida. A Adri está aqui, o Danilo e a Gabi. Eles pegaram um pouquinho do meu processo e do meu esposo. Eu engravidei e quando eu tinha de 4 a 5 meses de gestação, eu perdi o meu outro filho. E o médico virou para mim e falou assim, Laura, você, sempre que você engravidar, você nunca vai chegar ao fim da sua gestação. Sempre você vai perder o seu filho, porque o seu útero, ele é infantil. Então você pode engravidar 10, 20, 30 vezes. Mas você não vai chegar ao fim da gestação. E para a honra e glória do Senhor, depois desse acontecido, eu falei, Senhor, eu não permito isso na minha vida. Porque eu sou serva sua, eu te busco, eu te glorifico, a minha casa é do Senhor. Então eu não aceito isso na minha vida. E depois de 2 anos do acontecido, o Mateus está aí, já está com 2 anos para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem promessa para mim e para a tua vida. Você pode ter entrado aqui, aleluias. Você pode estar questionando ao Senhor algumas situações que estão acontecendo na tua vida. Mas o Senhor está falando com alguém aqui, que Ele vai fazer muito mais além do que eu e você possamos imaginar e pensar. Aleluia.
Então que com este louvor, aleluia, você venha se entregar, você venha abrir o teu coração, porque o Senhor, Ele quer falar com alguém aqui. Como a Márcia disse aqui, o Senhor, Ele trabalha no meio dos louvores. O Senhor, Ele trabalha no meio, aleluia, da adoração com dança. Porque muitas das vezes eu estava, aleluia, falando para o Senhor: Senhor, hoje é meu último culto, eu não vou mais te buscar. Aleluia. E muitas das vezes vinha alguma ministra de dança e renovava a minha vida. Aleluia. Então você que pode, adore juntamente comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Tá fraco, hein? Culto de jovem. A paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui. Quero agradecer a Deus primeiramente, né? Pela oportunidade que Deus preparou hoje para mim estar aqui, né? E por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu sou grato a Deus. Diga para o seu irmão: gratidão abre portas aonde não tem. Talvez você esteja... Quando eu vim para cá, eu falei para o Senhor, falei: Deus, eu não tenho nenhuma palavra, eu não consigo ser assim, eu vou preparar uma mensagem, não vai. Mas durante o dia hoje eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me trouxe uma palavra que falou comigo primeiro e que vai falar ao seu coração. Ele disse: Nelsinho, tem muita gente lá hoje que está machucado, está ferido, que canta, mas está machucado, que dança, mas está ferido, que intercede, mas está passando por dificuldade. E essa palavra hoje não é só para quem não conhece Jesus. Essa palavra é para quem hoje está aqui servindo. Essa palavra é para quem hoje cantou. Essa palavra hoje é para mim que estou aqui ministrando. Essa palavra é para todos que estão aqui nessa noite e se entregando e se doando como um sacrifício vivo. Diga para você: eu sou um sacrifício vivo. Pode vir, ô Cauã, vem cá, André, vem cá. Vou chamar uns meninos aqui, uns amigos meus. E eu quero que você abra sua Bíblia ou seu celular, não tem problema. Isso aqui é bom, irmão. Isso é quando você usa para fazer o bem. Isso aqui não é do demônio, não. Porque quem digita para ir para caminhos tortuosos não é o celular, é você. Isso aqui é bênção. Isso aqui é ferramenta. Isso aqui você faz uma live, você alcança pessoas que não podem estar aqui. Isso aqui é bênção. Você precisa saber Então diga para o seu irmão: saiba usar. Porque Deus deu a sabedoria para o homem para que isso aqui vidas sejam alcançadas. Amém? Então se você tem seu celular, pode abrir seu celular também. Amém? Ó, livro de João, no capítulo 8. João 8. A mensagem ela é rápida, a mensagem ela é simples, a mensagem é objetiva. E Deus vai falar ao seu coração. Amém? João 8. E eu vou ler somente o versículo 11. Amém? Se você se sentir à vontade, quiser se levantar, se quiser ficar sentado também não tem problema. Amém? Mas eu vou ler com você, amém? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá
e abandone sua vida de pecado. Calma aí, vamos de novo aqui. Ninguém, Senhor, disse ela. Aí o Senhor, Jesus, Filho de Deus, com toda a autoridade, Ele disse assim: mas eu te condeno. Ele disse isso. Eu também não há. Mas Ele diz, agora vá e disse, e faça de novo. Ele disse, vá, abandone o pecado e seja feliz. E por que eu trouxe esse versículo para você? Porque a gente vive um momento do Evangelho que as pessoas elas não sabem lidar com as pessoas. Pode se assentar, como a nossa irmã ela disse aqui. Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem uma criação. Uns nasceram em um lar que teve um pai e uma mãe, outros não. Cada um tem a sua luta, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus traumas, cada um tem os seus medos. E é uma forma que eu falo sempre, a igreja ela precisa saber lidar com as pessoas. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Existe o pecado. O jovem que acaba, talvez, um culto de jovem podemos falar. Um jovem que talvez não esperou o casamento, talvez se entregou, talvez errou. Ele não é mais pecador do que o mentiroso. Ele não é mais pecador do que o caluniador. O pecado é o mesmo e te leva para o mesmo lugar. Então a gente precisa pedir ao Senhor o discernimento. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa, com sabedoria, trabalhar essa vida, trazer essa vida para perto de Deus e não jogar para fora. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar. E eu vou dizer algo para você, eu sou experiência disso. Eu cresci, não cresci muito, né? Não cresci. Vamos se dizer que se passou os anos que cresceu, eu não cresci, só para os lados. Não cresço mais, varão, acabou. É 1,60 e acabou. Eu vim de um lar cristão. E eu vim de uma igreja bem tradicional. Fui músico lá. Entreguei o meu melhor lá. Mas por um momento da vida, por situações que eu me deixei levar, eu fraquejei, eu errei, eu caí. E infelizmente naquela época, não souberam lidar com aquela situação. E ao invés de me abraçar, me jogaram pra... Eu pensei, na minha mente, na minha falta de conhecimento, eu falei, já era. Já que está tudo perdido, eu vou E eu mergulhei no mundo. Me envolvi em torcida. Hoje eu estou mais de boa. Sou palmeirense, viu? Estou olhando o varão ali com a camisa do Corinthians ali. Estou de olho em você, varão. Viajei. Fui para muitos lugares. E eu mergulhei, porque eu pensei, eu pequei, eu errei, eu não sou mais merecedor, Deus não pode mais me perdoar, acabou. Então, se Deus não pode mais me perdoar, por que eu vou ficar na igreja?
E quantas pessoas já não sentaram nessas cadeiras, que hoje está aí fora com essa mentalidade, com essa mente de, para mim acabou, Deus não vai mais me perdoar. Quem sou eu para pôr o pé na igreja? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para adorar? Eu sou um pecador. Quantas pessoas estão aí fora com essa mentalidade? Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos capacitar. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos ensinar que se nem Ele condenou, quem somos nós para condenar? Se nem Ele condenou, quem sou eu e você para dizer o que é certo, o que é errado? A palavra está dizendo, Ele foi simples e objetivo. Ele não perguntou, olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo, então, mas eu vou te perdoar. Não, Ele disse, vá e não peques mais, seja livre, seja liberto, seja curado. E sabe o que eu quero dizer para você? Deus está esperando de nós uma palavra. Vá, meu filho, levanta. Deus é com você. Deus vai te levantar. Deus tem um plano para você. É isso que o mundo espera de nós. O mundo não espera julgamento. O mundo não quer isso. Ele quer uma palavra que você levante ele. Porque o diabo já está fazendo isso. Ele não precisa de pessoas para terminar de derrotar. Ele precisa de pessoas de Deus para levantar essa geração. Então diga para o seu irmão, você tem essa missão de levantar essa geração. Mas antes, precisa você ser curado nessa noite. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Vamos falar a verdade, você sabe. Vamos falar a verdade, nós sabemos aonde nós temos que mudar. Feche seus olhos. Você sabe onde você tem que mudar. Eu sei aonde eu tenho que mudar. Eu sei aonde eu preciso melhorar nessa noite. E hoje o Senhor não está aqui para julgar. Hoje eu não estou aqui. Hoje o Senhor não está aqui para te jogar para baixo. Hoje o Senhor está aqui para te levantar. Te levantar. Te levantar. Feche seus olhos agora. Escute isso aqui, ó. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. O quê? Gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus sonhos, o quê? Perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Você pode entender a letra, ó? Vem, Senhor, que me resgata todos os dias. Pra quê? O quê? Quero ser teu bom perfume
particular. Olha só. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata. Só quero ser teu bom perfume, meu jardim. Você consegue entender isso? Ele te resgata, Ele te guarda, Ele te protege, porque Ele só quer você aqui. Você vem em tantos outros lugares, com todo, não estou querendo mais, é vaso, é farofa, é galinha, é não sei o quê, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. E o Senhor, Ele só está pedindo você. E quando eu trouxe essa palavra, essa palavra fala sobre a mulher que ela foi acusada de adultério. Se nós formos analisar o texto, a gente vai ver que realmente pela lei, ela teria que ser apedrejada. Às vezes as pessoas elas condenam os homens que trouxeram aquela mulher, mas eles estavam cumprindo aquilo que eles acreditam. Olha, pela lei, ela merece ser apedrejada. E a palavra diz que Jesus ele começou a escrever e numa simples e objetiva palavra ele disse assim: na lei realmente está, mas só pode aquele que não tem eu só posso cobrar aquilo. Eu só posso cobrar se eu não faço. Eu só posso ferir se eu não faço. Vamos ser sinceros que está cheio de santarrão na igreja. Derrubando gente. Derrubando jovem. Derrubando pessoas. Mas será que a gente não olha para dentro de nós? Olha para dentro de nós, será que nós merecemos estar aqui hoje? Olha a sua semana, olha a minha semana, será que nós merecemos estar aqui? Será que nós podemos mesmo realmente dizer, olha, você? Não. Diga para o seu irmão, não. Se nós formos ler, Jesus ele nunca condenou, mas a forma que Jesus falava constrangia o homem do arrependimento e do pecado. Eu vim trazer uma mensagem para você simples e objetiva, porque o Senhor ele conta comigo e com você. Tem muita gente que precisa de você. Tem aquele louvor que diz, não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu penso que Ele me ama. E é verdade. Quando a gente entende o propósito, a gente não tem tempo para atacar,
A gente não tem tempo para criar ressentimento. A gente não tem tempo para nada. A gente só tem tempo de fazer aquilo que Ele nos chamou. Vem como está. Receba essa palavra. Eu vou cuidar de você. Está machucado, eu vou tratar a sua ferida. No amor. Diga para o seu irmão, você está entendendo a palavra hoje? Porque esse versículo mexeu comigo. Eu também não te condeno. Agora vá, mas abandone essa sua vida. Porque às vezes você ministra aqui, depois vai falar para... o Nelson foi ministrar lá porque eu posso pecar todo dia. Não. O apóstolo Paulo, ele disse, né, que ele tinha um espinho na carne. O cara que levou a palavra para nós. Ele disse, eu tenho um espinho na carne, eu tenho. Eu tenho uma guerra, eu tenho uma luta. Mas eu não vou me render a esse espinho. Talvez no meio do caminho a gente possa tropeçar, mas se levante, porque a graça já te alcançou. Se no meio do caminho talvez você desanimar, lembre-se da graça, lembre-se daquele que se entregou por mim e por você. Porque a gente cria uma situação, parece que a gente não pode, e aí quando cai, não consegue se levantar, porque a culpa é muito grande, a acusação é muito grande. O que vão pensar de mim? O que eu vou fazer? Não! Lembre-se da cruz, lembre-se da graça, lembre-se da misericórdia dEle. Como diz a canção, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Esse é o Jesus que eu estou trazendo para você aqui nessa noite. É um Jesus que não condena, mas que abraça, e que tem amor, e que tem graça, tem remédio, tem vitamina, tem tudo para você alavancar e levantar e servir a Deus. Diga para o seu irmão, chacoalhe o seu irmão e diga o que você precisa. Ele tem nessa noite para você. É ânimo, receba ânimo. É cura, seja curado. É renovo, seja renovado. Ele tem. Mas você precisa estar ligado aí. Diga para o teu irmão, se liga, mano. Pelo amor de Deus. E existe uma outra história que eu estava ali. Jesus está voltando. Aí Jesus fala, nossa, tô cansadão. Vou sentar nesse poço aqui, ó. E ele está lá. Posso sentar aqui? Eu vou sentar aqui. Ai, que coisa boa, ó. Estou no poço aqui. Acabou que ele encontra uma mulher. E ela está vindo. Cansada. Triste. Amargurada. Com dores. E essa mulher é a mulher Samari. Todo mundo conhece. Ela chega. E eu já imagino. Assim, Jesus é sensacional. Às vezes a pessoa pega aquele Jesus Robocop, né? Eu sou Jesus. Não, Jesus não era isso, meu irmão. Jesus era que nem a gente. Pelo amor, Jesus Robocop. Não, diga para o teu irmão, misericórdia. Jesus Robocop, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não, Jesus era simples. Jesus também brincava. Jesus também
era um grande amigo, um cara que trocava uma ideia. E que privilégio quem teve de andar com ele, né? Mas eu acho que ninguém tinha coragem de zoar Jesus, né? Ninguém zoava. Jesus, meu Deus, Jesus, não pode. Mas Jesus também, ele era que nem... Somos imagem e semelhança dele. Diga para o teu irmão, seja você. Deus vai usar você como você é. Os caras começam, mano, se transforma. Pelo amor de Deus, seja você. E essa mulher, ela chega. E eu vou resumir rápido, e aí Jesus está olhando e falando, é ela. E ele começa, estou com sede. Olha a estratégia do homem. Estou com sede. E ela, toda amargurada, ela estava amargurada. O pecado estava enraizado. Ela estava toda destruída por dentro, sentimentalmente. Ela já não tinha mais um destino, um caminho, um rumo. Como muitas pessoas hoje se encontram assim. Quantos samaritanos e samaritanas estão aí fora agora? Ele pede a água. E como tinha aquela guerra, né, de judeu com samaritana, né, o bicho pegava, ela meio que deu uma retruncada nele. E Jesus Jesus não fez, então vai, samaritana. Não, calma. Se você soubesse quem está te pedindo essa água, se você soubesse quem está te chamando. Ela olhou assim e falou, quem é esse cara? Vamos embora. Aí ele solta a pérola, né? Seu marido, não é, disseste bem. E ele começa a falar a vida dela assim, ó. Ela olhou e falou, esse cara é diferente. E eles, é o Messias. Ele falou, aí ele se apresentou, eu sou o Messias. E olha para você, se você ler o texto, você vê que daquele momento em diante, ela nunca mais foi a mesma. Jesus não precisou de muita coisa para transformar a vida daquela mulher. Ele não precisou fazer, não. 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 Ele chamou e disse, eu sou o Messias, eu me apresento para você. A sua vida nunca mais será a mesma, os seus pecados estão perdoados, vá. E ela foi. E nunca mais ela foi a mesma pessoa. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor, Ele quer usar você. E talvez Deus vai te usar no momento que você está numa roda lá e o pessoal está conversando. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou ficar nessa roda de endemoniado. Então, para de estudar. Às vezes você está ali, espera a oportunidade. Na hora que vier a oportunidade, as pessoas vão olhar e falar, esse cara é diferente. Essa pessoa é diferente. Eu faço hoje evangelismo em torcida organizada. Eu sempre estou na mancha lá. E o pessoal me chama de pastor lá. Aconteceu alguma coisa, chama o pastor. Mas para o churrasco ninguém me chama. É só para BO. Mas sempre que eu estou lá,
que eu tenho uma oportunidade, eu sempre lanço uma palavra. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu lanço uma palavra. Diga para o seu irmão: Deus vai te usar, mas você precisa estar ligado. Sempre. Mas para a gente ser usado por Deus, nós precisamos realmente nessa noite se entregar, realmente se dizer: Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso aqui, eu preciso perdoar, eu preciso ser uma nova pessoa nessa noite. Deus quer usar você. Ah, ninguém ficou feliz, meu Deus. Eu fiquei assustado agora. Deus quer usar você, pessoal. Deus quer usar você. Talvez você estava esperando uma pessoa aqui para trazer. Ele vai. Eu não sou assim. Eu estou trazendo aquilo que eu vivo. Eu sou isso aqui. Eu estou trazendo uma mensagem dizendo para você: tem jeito, você vai vencer, você vai passar. O espinho na carne vai continuar, mas todos os dias você vai vencer. As dificuldades vão vir, mas você vai vencer. As vontades vão vir, mas você vai vencer. Porque você nessa noite está entendendo que a cruz já libertou você. Eu já estou encerrando. De 6 anos para cá, minha vida fez assim, ó. Estava noivo, ia casar, acabou o noivado, perdi minha mãe, e aí um dia, no dia que minha mãe faleceu, eu resolvi tudo e eu falei: vou tomar um banho. E uma voz falou assim para mim: tá vendo? O que adiantou você estar na igreja? Sua mãe morreu. Que Deus é esse que deixa sua mãe morrer? Que Deus é esse que leva sua mãe e você na igreja, buscando, se entregando, fazendo? Que Deus é esse? Mas eu lembrei de uma palavra. Diga, qual palavra? De que a cruz já tinha feito tudo por mim. Aí eu falei assim: ah é? Cão dos infernos, você disse que minha mãe morreu, não é? Então eu vou adorar. E aí eu no banheiro fiz assim, ó. Assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. E o que? Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aí eu fiz assim: se Deus, Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar,
Mas se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, e eu aqui no banheiro, aí eu fiz: eu não adoro pelo que ele faz. Sempre na perda, no ganhando, é ele. Eu não adoro pelo que ele faz. Haja o que houver, se Deus fizer. Mas se ele não fizer, continua sendo Deus. Se curado eu for, e aí Deus levou mamãe, eu continuo. Aí um ano atrás, aí meu pai, tô com uma dor nas costas. Filho, não tô conseguindo, tá doendo. Eu falei: vamos no médico. Aí o médico: é uma hérnia de disco, toma um remédio. Aí meu pai começou a emagrecer. Falei: vamos pro médico, vamos. Câncer. Falei: peraí, calma aí. Já levou minha mãe. Calma. Você quer que eu te conto? Deus levou meu pai. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Se não fosse a cruz, eu não podia nem estar aqui hoje. Que eu tenho uns espinhos na carne ainda. Mas toda vez que eu penso em desistir, eu lembro da cruz. Quando eu fui no hospital, meu pai ficou muito mal, câncer. Foi em 3 meses assim, avassalador na vida do meu pai. Fui no hospital, cheguei no hospital. O médico falou assim: Nelson, você é o filho dele? Sou seu. Nelson, sou eu. Ó, seu pai teve uma piora. É só Deus para tirar ele dessa. Eu fiz: doutor, faça o que é melhor. Vim para casa. Cheguei em casa 1h50 da tarde. Meus irmãos desesperados e eu tranquilo. Eu falei: eu vou dar uma saída. Fui para a rua orar. Era quase 2 horas da tarde. Eu orei e falei: Deus, o meu pai não é meu. Minha mãe nunca foi minha. Eles são propriedades exclusivas de... Faça o teu, faça a tua, e o que o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Isso era 2 horas da... Eu fui para casa, tomei um banho. Na hora que eu estava tomando um banho, o telefone tocou, eu atendi e falou: Nelson, você pode trazer os documentos do seu Dirceu? Eu falei: amém. Quando eu chego lá, que eu pego o papel, o atestado de óbito, sabe que horas era? Dirceu dos Reis faleceu às 14 horas. Nelson, por que você está falando isso para mim? É que você precisa entender que a vontade de Deus nunca vai ser a sua. E você precisa entender nessa noite que o que Ele fizer, Ele é Deus. O que Ele fizer, Ele precisa ser adorado.
Você precisa adorar Ele no luto, você precisa adorar Ele no desemprego, você precisa adorar Ele na decepção, você precisa adorar Ele em todo tempo. Em todo tempo Ele tem que ser adorado, sabe por quê? Porque a casa fica, o carro fica, as pessoas vão, mas a graça continua, ela permanece. E sabe aonde a graça vai te levar? Para uma vida eterna, um lugar eterno, aonde não vai ter mais dor, aonde não vai ter mais desengano, aonde não vai ter doença, aonde só vai ter glória, 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 glória. Quem quer ir para o céu aí, dá um glória. Eu trouxe essa palavra para dizer para você: não se apegue às coisas terrenas, não se apegue em pessoas, se apegue na cruz, na graça, na misericórdia, que vai te levar para algo maior, que não está aqui, mas está guardado e reservado no céu. Uma vida eterna, uma coroa eterna, um céu preparado para nós. Então esse sofrimento vai passar, esse espinho na carne vai passar. Chacoalhe o teu irmão e diga para ele: isso vai passar. Diga: isso vai passar. Deus tem algo eterno preparado para mim e para você. Uou! Que maravilhoso! Que lindo! Porque a gente só fica pensando, uma namorada, uma esposa, um carro, uma casa. Eu não estou dizendo que é errado você não pensar nisso, mas hoje nós paramos para pensar no céu, paramos para pensar na onde nós vamos se Ele voltar hoje. Então, meu irmão, diga para ele: se prepara, tu vai para o céu, tu vai. Diga para ele: esse espinho na carne, tu vai vencer, tu vai para o céu. Eu podia chegar aqui e trazer uma mensagem para você: ele vai mandar uma varoa, um carro, uma casa. Glória a Deus, amém, que Ele mande. Mas existe algo muito mais importante que isso, que é o céu. Se levante. Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Testemunho, a vida de Paulo é maravilhosa, né? Um cara que perseguia, que depois que encontrou Jesus, virou um cara apaixonado por Ele e morreu por Ele. Eu não estou aqui para julgar quem é mais espiritual e quem não é, porque, meu irmão, eu sou mais, eu durmo no monte, glória a Deus. Mas quando Deus Ele olha assim, ó: eu amo ele, eu amo ela, eu amo. Ele ama todos nós. Só um entendeu: Ele ama todos. Ele te ama. E eu queria que, para me encerrar, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Porque eu quero, nessa noite, declarar, através da palavra que foi ministrada: seja livre hoje. Entraram pessoas aqui acorrentadas pelo pecado, acorrentadas, mas nessa noite, através da palavra e no nome de Jesus, hoje você é livre. Então eu quero que você agora fale para Ele agora: papai, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu errei mesmo, mas eu estou aqui. Toca na minha alma, toca no profundo agora. Senhor, eu estou aqui.
não só aqui, mas quem está assistindo a live também. O Senhor tem um plano para todos nós. E eu quero dizer, o pecado não vai parar você. O pecado não vai, porque nessa noite há uma onda de arrependimento. Uma onda de arrependimento. De arrependimento. Quer deixar o diabo furioso? É ver um filho se arrependendo, se entregando, se dizendo, Senhor, realmente eu sou pecador, realmente eu tenho um espinho na carne, mas eu estou aqui. Eu entendi que a cruz me libertou, então me toca, Senhor, me liberta, Senhor, sara na alma, Senhor. Vai falando para Ele. Oh, Senhor, ao que está sentado e que nunca nos condenou no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, diga para Ele. Diga para Ele, o seu espinho, oh, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Você é livre. Você é livre para adorar, você é livre para falar com Ele. Fale pelos séculos. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Vamos, vamos, minha alma anseia Por ti. Poderoso, poderoso Deus, Poderoso Deus. você é livre. Poderoso Deus. Seja livre nessa noite. Minha alma anseia Por ti. seja honra, seja honra. Você é livre, você é livre. Seja a glória. Então declare, declare. Seja o pelos séculos. Pelos séculos, séculos. Seja a honra. Oh, seja. Tá acontecendo, vai. Seja o pelo século. Você que é livre, bem forte, poderoso. Ele te alcançou. Poderoso Deus. Poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia. Poderoso, poderoso Deus. Oh, poderoso Deus. Poderoso. A minha alma anseia. Amém. Amém. Mudou o amém. Amém. Seja livre. Seja livre. Deus vai usar você.
Deus vai usar você. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Foi uma palavra simples, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Você é livre. Você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado aí? Diga, seja livre. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Amém? Então quem é livre, aplaude ao Senhor bem forte.